Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou Ricardo Arraes. Galera, muita gente vem falar comigo, né? Acabou de plantar as mudas de açaí, né? E aí elas passaram-se semanas, elas ficam amarelando, vão queimando um pouquinho e a pessoa começa a se desesperar, né? Se isso já aconteceu contigo, tá acontecendo agora, fica até o final que eu vou te acalmar com relação a isso. Então, galera, fizemos um plantio nas nossas mudas. Vou até mostrar uns exemplos aqui para vocês, tá? Fizemos um plantio nas nossas mudas. Primeira semana passou, segunda semana passou, terceira semana passou, um mês, dois, e minha muda amarelando, ficando queimada. O que é isso? Né? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com o meu solo, com o meu manejo? O que está acontecendo? Antes da gente começar a falar sobre isso, tira esse segundinho, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, comenta se você tiver dúvida, se isso aconteceu com você, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa aí nos comentários, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro que é o seguinte, a gente tem que entender que esse amarelamento nas primeiras semanas, até nos primeiros meses, ele é natural, tá, pessoal? Ele é natural, tá certo? E dependendo da época do ano que você fizer seu plantio, dependendo das condições que você fizer o plantio daquela muda, isso pode até se intensificar um pouco, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre o que intensifica isso, primeiro a gente tem que saber o que causa isso, né? E bom, pessoal, as mudas, eu explico isso no nosso e-book, né? Elas estão dentro do viveiro em condições controladas, né? Em condições favoráveis, né? Que a gente tem sombreamento, água toda hora, adubo toda hora, um bom aproveitamento de adubo, não tem concorrência, certo? Pelo menos não por nutrientes, né? Pode acabar tendo por luz, mas isso eu explico também no e-book como contornar. De qualquer forma, pessoal, bom, deixa eu fazer primeiro a propaganda que eu já ia esquecendo, né? Pessoal, a gente lançou há pouco tempo o nosso e-book sobre produção de mudas de açaí, tá? De alta qualidade, então lá eu detalho tudo, pessoal, tudo, desde como você monta seu viveiro, você escolhe sua semente, como você aduba essas mudas, como você cuida delas ao longo do período, identificação de pragas e doenças, enfim, explico tudo muito bem detalhado, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse pode acessar, tá aqui na descrição, tá, pessoal, aqui embaixo do nosso vídeo. Eu garanto para vocês que é um conteúdo de muita qualidade. Vou até deixar aqui, ó, depoimento do pessoal que é nosso cliente, que já comprou, já adquiriu seu e-book e já está estudando. Tem até um áudio muito interessante que um dos nossos clientes mandou, também vou deixar aqui para vocês. Eu não sei se ele falou para você, eu sou amazonense, também sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, sou engenheira ambiental. E a gente está estudando aqui seu e-book, construindo o nosso projeto, dimensionando para a nossa área a quantidade de mudas que a gente quer produzir, quer plantar. E também, claro, a gente não vai ter um e-book tão bom quanto o seu para fazer a etapa de produção, né? Fazer estimativa de produção de frutos e etc. Mas eu só tô passando aqui para elogiar mesmo o seu trabalho. Tá muito bacana o e-book, a gente tá estudando junto aqui. E eu tô bastante surpresa, assim, porque principalmente para alguém que veio de uma área acadêmica, né? Que é acadêmica, que lê o artigo científico de toda a natureza, praticamente. É muito claro, é muito limpo, é muito organizado e didático, tá? Então, só mesmo passando para dizer parabéns. Bom, então entendido que nossas mudas no viveiro elas estão em condições favoráveis para o seu desenvolvimento, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente tira elas do viveiro e bota elas para o campo, essas condições mudam radicalmente, né? Elas não têm mais sombreamento praticamente, pelo menos não dependendo da forma que você faz o plantio, né? Se você fizer um plantio somente de açaí, você não vai ter sombreamento, pelo menos por um bom tempo. Se você fizer um consórcio com banana e alguma coisa do tipo, você consegue isso aí, tá? Você consegue minimizar essa questão da incidência de luz, mas não é só isso que influencia, tá, pessoal?
Existe também a questão de que ela vai entrar no solo. O solo, apesar da nossa correção que nós fazemos, ele é bem diferente do nosso substrato que está no saquinho de mudas, tá certo? A chuva tem uma composição bem diferente da água que a gente usa para fazer irrigação. Então, pessoal, são condições bem diferentes, tá certo? E aí o que acontece? Quando a nossa muda chega lá, coloca ela lá, ela vai passar por um período de adaptação para que as suas raízes se soltem e agarrem no solo, que a gente chama de pegamento das raízes. Então, elas vão pegar no solo, vão demorar um tempo para fazer isso, tá certo? E quando elas fizerem isso, é que elas vão estar realmente absorvendo, né, de forma ativa e tudo mais, a questão dos nutrientes do solo. Então, esse período de adaptação, pessoal, é justamente o período em que acontece esse amarelamento, esse secamento um pouquinho mais intenso, tá certo? E do momento que ela começa já a se acostumar com isso, é que ela vai reagindo, tá? Mas aí, pessoal, entra um pequeno detalhe também, tá? Entra a questão do seu manejo, tá? Não é simplesmente a gente tacar a muda lá e aguardar ela resistir, porque se eu fizer um manejo inadequado, se minha muda não tiver realmente um ambiente favorável para que ela reaja, pode ser que realmente ela nem reaja e ela morra, tá? Então a gente tem que frisar isso aí, tá, pessoal? É o seguinte, não é só eu botar minha muda no chão e esperar um tempo que ela vai melhorar. Eu tenho que dar condições para que ela reaja, tá certo? Ou seja, primeira coisa, fazer uma correção de solo antes de plantar, é muito importante, para que eu não coloque minha muda no chão, né, em um solo ácido, que ela não vai ter aquela eficiência na absorção de nutrientes, enfim. Depois, manter um calendário de adubações direitinho, parcelamento bom para que a minha muda tenha sempre nutriente para que ela consiga absorver, né, se nutrir. Irrigação para que ela não passe por período de déficit hídrico muito prolongados, tá? Então, esse manejo é muito importante para que a minha muda reaja, tá certo? Não adianta nada eu simplesmente tacar lá e esperar, porque realmente aí ela pode morrer, tá? Então agora eu vou pegar exemplos de mudas que a gente plantou recentemente e vou mostrar para vocês essa transição. Muda que tá realmente no início da adaptação, bem amareladinha, com os queimados. Uma muda que já foi plantada há um pouquinho mais de tempo, já está reagindo, mostrando sinais de reação. E uma muda que já passou por essa fase e a partir daí ela vai só melhorar, tá bom? Então vou mostrar esses exemplos para vocês agora. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um exemplo de uma muda que a gente plantou há pouco tempo. Ela tem algumas semanas de plantada, tá? Vocês percebem ela bem amarela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo de uma muda que já passou por esse processo de adaptação. E essa aqui que está passando por esse processo ainda. São as primeiras semanas de plantada dela, tá? Então, aqui, ó, bem amarelada. Algumas folhas já sofrendo aqui, ó. Já sofrendo um aspecto de queimado. Vocês podem ver aqui, ó. Bem amarelada, tá? Então isso aqui, pessoal, eu vou até pegar mais um exemplo para vocês já, para mostrar para vocês como é que elas ficam durante essas primeiras semanas. Elas realmente dão uma sofrida nessas primeiras semanas, mas como eu já vou mostrar para vocês, elas vão se recuperando, tá? Aqui mais um exemplo para vocês, pessoal, de uma muda que está passando por esse processo de adaptação ainda, tá? Mas ela tá num estágio um pouco mais avançado na adaptação do que aquela outra, tá? A folha mais antiga, ó, já com aspecto bem intenso de queimadura, já soltou algumas folhas mais novas, tá certo? Ó, mas não tão um pouquinho amareladas, tá? Mas vocês podem ver que ela tá reagindo, ela tá só lançando folhas novas e lançando folhas novas. Aqui vocês podem ver um espigão aqui dela, tá vendo? Então, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? As mudas vão secando, vão dando uma amarelada natural, mas um sinal de reação é elas continuarem lançando folhas novas, tá? Como é o caso que eu tô mostrando aqui para vocês. Essa aqui é uma folha nova sendo lançada. Essa aqui já é uma folha nova que foi lançada, tá certo? E essa aqui bem amarela, essa aqui já queimada. Um exemplo para vocês aqui do lado, ó. Uma que ainda não tá nessa etapa, ela já lançou uma folha nova, vocês podem ver aqui, ó, a folha mais recente dela, já lançou, bem amarelada, ainda tá sofrendo esse processo,
As mais antigas já estão com o aspecto mais queimado, tá? Então, pessoal, é assim que elas ficam nas primeiras semanas de plantio. Mas elas vão reagindo, como eu vou mostrar para vocês já já no próximo exemplo. Aqui, ó, galera, vou mostrar um exemplo para vocês de uma muda que já passou desse período de adaptação. Vocês podem ver aqui, ó, que essas duas folhas aqui, essa e essa aqui de trás, são as folhas que já tem mais tempo, né? São as folhas que tinham na nossa muda quando ela foi plantada. Vocês podem ver aqui, ó, aspecto já bem seco, bem queimado já. Foram as folhas que sofreram, né, com a adaptação, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Aquela lá, ó, também já tá mostrando um aspecto queimado. Mas olha a folha mais nova que ela lançou, como é que tá o aspecto dela. E ela já tá soltando mais uma folha nova, tá certo? Então, isso aqui já mostra pra gente a nossa muda passando por essa fase de adaptação, tá certo? Ela já tá superando essa fase de adaptação, já tá encorpando. Bom, pessoal, então agora que vocês já pegaram, né, esses exemplos que eu passei para vocês aí sobre o período de adaptação das mudas, né, é importante entender algumas coisas, tá? O que intensifica esse processo, né, esses efeitos colaterais aí da adaptação? O que intensifica isso? Primeiro, pessoal, o período que a gente vai fazer o plantio, tá certo? Isso influencia bastante. O que eu quero dizer com isso? Se eu for plantar as minhas mudas em um período um pouco mais chuvoso, eu vou ter um clima e condições um pouco mais favoráveis para a adaptação das minhas mudas. Vou ter um clima assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, um pouquinho mais nublado, tá? Com chuva, ou seja, eu vou ter uma suplementação hídrica própria da natureza, tá? Condições de solo um pouco mais adequadas, um pouco mais favoráveis para a minha muda. Se eu plantar no verão, esse processo de adaptação, por mais que eu tenha irrigação, ela vai ser um pouquinho mais intenso, tá, pessoal? Ela vai sofrer um pouquinho mais, ela vai amarelar um pouquinho mais, natural, por conta da incidência de luminosidade e por conta da questão da pluviometria, né, da pluviosidade aí diminuir, tá? Ah, Ricardo, então eu não posso plantar no verão. Não foi isso que eu falei, tá? Você pode plantar no verão se você tiver irrigação e tudo mais. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, inclusive vou deixar na descrição. Você pode, mas você tem que ter ciência de que o período de adaptação vai ser um pouco mais intenso. Ela vai sofrer um pouquinho mais do que normalmente ela sofreria num período mais de inverno, mais chuvoso, tá? Beleza. Outra coisa que influencia nisso, não fazer uma preparação do terreno adequada, tá certo? Se eu tiver um solo compactado, né, eu não revirei meu solo, não fiz uma preparação adequada, isso pode influenciar, porque ela vai ter dificuldade para pegar, como eu falei agora para vocês, para pegar no solo, né, as raízes não vão conseguir entrar direito, não vão conseguir se desenvolver direito, tá certo? Então, a preparação do terreno é muito importante, não só pela compactação, mas pela aeração do solo também é muito importante, para que a microbiota do solo funcione, né, os micro-organismos consigam lá liberar nutrientes para nossas plantas. Então, muito importante eu fazer essa preparação, tá? Outra coisa, correção do solo. Se eu não fizer a correção na minha cova, no meu terreno e tudo mais, para corrigir a acidez, para melhorar a fixação de fósforo, para aumentar a matéria orgânica do meu solo, ela vai passar por períodos também de adaptação um pouco mais intensos, tá certo? Por quê? Porque ela não vai conseguir absorver nutrientes como deveria, tá certo? Ela vai enfrentar dificuldade com relação a isso, tá bom? Então, esses fatores aí influenciam nesse período. Outra coisa, pessoal, a falta de irrigação. Se eu tiver meu plantio e não tiver irrigação, não tiver como garantir que ela vai ter essa suplementação hídrica constante, eu vou ter também um período de adaptação um pouco mais intenso, tá? E, pessoal, também não, né? Na verdade, porque isso é um dos principais fatores, mas a qualidade da nossa muda é crucial para esse período de adaptação. Mudas feitas aí aos trancos e barrancos, mudas sem qualidade, vão passar por períodos de adaptação muito mais intensos do que mudas de alta qualidade, mudas feitas realmente com excelência, tá certo? O nosso e-book, pessoal, vou reforçar com vocês, eu ensino tudo isso sobre como produzir mudas de alta qualidade, do zero até você chegar ao momento de colocá-las para o campo, tá? Então, pessoal, se você tem alguma dúvida, aproveita,
link na descrição pro nosso e-book, tá bom? Aproveita isso aí, vê lá, eu garanto para vocês que é informação de qualidade, informação que vai ajudar vocês demais. Show de bola? E agora, pessoal, a gente vai chegando ao fim, então se você perdeu aquele minutinho para se inscrever, se inscreve no canal, tá bom? Curte nosso vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida com relação a esse período que eu tô falando para vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, galera!